espírito do entendimento. Hoje nós vamos falar aqui no estudo bíblico sobre mais um dos atributos, que é o espírito do entendimento. É a terceira lâmpada do candelabro. E começa dizendo: tal como na sabedoria existe o nosso próprio entendimento e o entendimento de Deus, ou seja, o entendimento humano e o entendimento que abrange tudo, que é o entendimento espiritual. Não é por acaso que logo a seguir a sabedoria, a virtude do Espírito Santo que segue seja o entendimento. Na verdade, várias passagens bíblicas indicam que a sabedoria e o entendimento, elas andam de mão dadas. Lá em Provérbios 7:4 diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e o entendimento te chama de teu parente. O entendimento está relacionado com a capacidade de pensar e de compreender, e tem tudo a ver com a razão, excluindo por completo a emoção. Na verdade, se permitirmos que os nossos sentimentos, ou que os sentimentos ou emoção interfira na nossa capacidade de compreender ou de interpretar, o mais certo é o nosso entendimento sobre determinadas coisas ou assunto ficar comprometido. Aqui diz em Provérbio 14, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbio 14, 29. Muito bem, vamos dar uma pausa aqui. Nesse trecho aqui diz que o entendimento está relacionado com a capacidade de pensar e compreender tudo. Muito bem. Veja que o nosso entendimento hoje, você que tem o Espírito Santo, porque há uma grande diferença de quando eu e você não tínhamos o Espírito Santo e depois que nós passamos a ter o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele entra numa pessoa, porque essa o desejou mais do que todas as coisas e se preparou para isso, se limpou e desejou o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos 12, que quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela recebe a mente de Deus. Está lá escrito: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a mente do Espírito. Ou seja, eu passo a pensar como Deus e ver as coisas como Deus. Outra coisa, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a ter um espírito novo e um coração novo. Está lá em Ezequiel 36, 25. Dá-vos-ei espírito novo, que é o espírito obediente, é o espírito guiado por Deus. Dá-vos-ei espírito novo, porei dentro de vós um coração novo, que é o coração que pensa, que age não nas emoções, mas que age, porque o coração se refere ao nosso interior, às nossas vontades. Porque quando eu e você não tínhamos o Espírito de Deus, nós não tínhamos entendimento. Nós éramos guiados pelas emoções. O que a carne, a raiva, a ansiedade, os desejos da carne pediam, nós atendíamos. Veja que quantos de nós hoje reconhecemos que fizemos coisas na vida que, se pudéssemos voltar atrás e consertá-las, nós faríamos, mas ninguém muda o passado. Mas por que você se arrepende? Por que nós nos arrependemos? Porque na ocasião você não pensou. Agiu na raiva, no impulso, agiu na ansiedade, agiu na carência, agiu na base do sentimento, não na base de uma fé inteligente, não na base da palavra de quem? De Deus. Veja que quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela não faz nada sem antes consultar a Deus.
não apenas pedir uma orientação ao pastor, mas pregar a própria palavra. Porque o nosso manual de instrução para uma vida feliz é a Bíblia Sagrada. É os evangelhos da paz e as palavras de Deus. Então, quando uma pessoa, ela tem o espírito do entendimento, e ela está passando por qualquer situação difícil, ela vai a Deus. E ela diz, meu Deus, o que eu faço? Me orienta. Qual é a decisão que eu tomo em relação a essa situação, a esse problema, a esse sentimento? Me orienta, Deus. E Deus, na pessoa do Espírito Santo, que habita dentro dela, nunca vai deixá-la à deriva. O próprio Senhor Jesus disse que Ele iria, mas não nos deixaria sozinho, e nos daria o Espírito da verdade. E Ele disse, Ele vos ensinará. Então, quando a gente passa por uma situação, o Espírito Santo, através da palavra do homem de Deus, através da palavra sagrada que é a Bíblia, o Espírito Santo nos orienta. A pessoa faz uma oração a Deus e Deus orienta ela. E outra coisa, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela consegue entender o porquê de certas coisas. E mesmo que ela não consiga compreender certas situações, ela entende o seguinte, hoje eu estou passando por um problema, por uma luta, por uma perda, por uma decepção, hoje eu não estou entendendo, mas eu vou continuar firme com Jesus e lá na frente Deus vai me mostrar por que isso saiu da minha vida, por que eu perdi isso, ou por que isso aconteceu. Porque às vezes há situações que não ficam claras de imediato, mas lá na frente a pessoa diz, olha, bendito o dia que eu terminei aquele relacionamento, ou que eu saí daquele trabalho, porque eu estava me perdendo. Mas na época a pessoa estava cega. E depois que ela, é óbvio, recebeu o Espírito de Deus e se consertou com Deus, ou ela se entregou, o Espírito Santo fez ela entender. Mas há aqueles que já o têm e já entendem. Há pessoas que, quando estão passando por uma luta, por uma dificuldade, elas sabem, esse problema não é para minha vergonha, é para a glória de Deus. Nesse problema, eu vou ter experiência, eu vou crescer, eu vou amadurecer, e eu vou ter experiências com Deus para que eu testemunhe a outras pessoas que Deus funciona. Ou seja, aquela pessoa sabe que ela foi para a cova dos leões, mas Deus vai fechar a boca dos leões. Ela sabe que ela foi lançada na fornalha de fogo, mas Deus não vai deixar com que o fogo lhe atinja. Ela sabe que ela está no vale da sombra da morte, cercada por situações, mas ela sabe que Deus está com ela. Ela sabe que a tempestade está batendo forte contra o seu barco, mas ela tem um entendimento, Deus está comigo no barco, o barco não vai afundar, porque Deus não desampara. Então, para essa pessoa, dizer o que está escrito em Romanos 8, não é da boca para fora. E o que diz Romanos 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem é que fala isso? Quem tem o espírito do entendimento e que está vivendo uma situação difícil, mas sabe, se Deus é por mim, esse problema vai cair. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E quem é que diz isso? Aquele que tem o espírito do entendimento, porque sabe que o Deus que lhe chamou para a vida eterna não vai lhe deixar na mão. Ainda que aos meus olhos, ao meu tempo, certas situações não mudem, mas se eu sou fiel, Deus vai me honrar. Então, são duas coisas muito fortes. A pessoa entende as situações que ela vive e mesmo que de princípio não saiba o que é, ela coloca na mão de Deus e quando ela está passando por uma luta, ela sabe que aquela luta é para a glória de quem? De Deus. Então, ela não se desespera. Ela não abandona a fé. Ela não abandona a sua confiança. Aliás, está lá escrito em Hebreus 10, 35, não abandonei a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes a necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de quem? De Deus, alcanceis a promessa. Vamos continuar? Aliás, é no livro de Provérbios onde encontramos os principais obstáculos presentes no ser humano para que o verdadeiro entendimento aconteça. E eles são insensatez, a infidelidade, a indisciplina, a tolice, a impaciência, a imprudência, a ignorância e o orgulho. Ou seja, quando a pessoa dá mais importância ao seu entendimento, torna-se impossível haver lugar para o entendimento que provém de Deus, que é a personificação do próprio entendimento, cuja dimensão nele é imensurável. E o texto de Provérbios 8,14 diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Veja que coisa interessante. Há pessoas que elas são duras de coração. Como nós acabamos de ler aqui, olha, elas são insensatas, imprudentes, ignorantes e orgulhosas. E às vezes está dentro da igreja, mas rejeita os conselhos de Deus. Quantas pessoas que Deus tem falado para ela, olha, vai por aqui, larga a mentira, o vício, a prostituição, a pornografia, a mágoa, perdoa, seja fiel. Ah, eu não consigo, mas é mais forte do que eu, e segue errando. E às vezes, essas pessoas nos procuram para tirar a satisfação do seguinte: poxa, pastor, estou tanto tempo na igreja e minha vida não muda. Mas se elas pelo menos usassem um pouco da cabeça, nem precisa ter o entendimento do Espírito Santo. Se pelo menos elas usassem um pouco da cabeça para pensar, elas saberiam que a vida que elas estão vivendo é resultado do que elas estão dando para Deus. O que elas estão dando para Deus? Arrogância, ignorância, dureza de coração, não se entrega, não obedece. E algumas são até teimosas. Eu até contei o caso de uma senhora, ninguém sabe quem é, não tem nome, a gente usa como exemplo, que ela esfriou no relacionamento com o marido e estava enfrentando lutas no seu casamento. E nisso, o próprio mal, no trabalho dela, criou uma situação e fez com que ela começasse a sentir atração por um colega de trabalho. E ao invés dela rejeitar aquele sentimento, que era do diabo, ela começou a alimentar. Porque o mal é assim, ele lança um sentimento. Ou você rejeita e luta contra aquilo, ou você alimenta e afunda no buraco. E ela me procurou para falar que ela estava pensando em se separar. E eu falei assim: senhora, mas a senhora casou pelo quê? Não, eu casei por amor, gostava, tal. E a senhora está como hoje? Tá, meu relacionamento está mal. Mas a senhora acha que está mal por causa de quê? Por causa desse mesmo mal que meteu na tua cabeça o sentimento por uma pessoa, sendo você casada. Usa um pouco da inteligência. O mal que está fazendo você fracassar nesse, vai fazer você fracassar em todos. Você só vai se ferir mais do que já está. Você só vai se prejudicar mais do que já está. Use um pouco da inteligência e lute contra esse sentimento e lute pelo teu relacionamento. Mas a pessoa não aceitou. Ouviu, mas não obedeceu. E seguiu errando. Então, infelizmente, não tem como o Espírito Santo entrar numa pessoa e fazer nela morada, dando a ela a mente de Deus, quando essa deixa prevalecer esses sentimentos que nós acabamos de ler. Para concluir, então, para saber a vontade de Deus para a nossa vida, é necessário ter entendimento, em primeiro lugar, da sua palavra. Como diz nas Escrituras Sagradas, então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas 24, 45. Mas assim como o Espírito Santo concede o entendimento àqueles que por ele são batizados, o diabo cega o entendimento daqueles que estão longe de Deus e que ele quer que assim permaneça. Se o nosso evangelho, diz a Bíblia, ainda está encoberto, disse Paulo, é para os que se perdem,
que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, segundo Coríntios 4, 3, 9. Veja que a única maneira de nós termos um entendimento que vai nos fazer feliz, a palavra de Deus é a fonte do entendimento. Se você disser assim, pastor, como que eu faço para ser uma pessoa cheia do entendimento? Claro, acima de tudo, você tem que se entregar e pedir a Deus que te batize com o Espírito Santo. E, é claro, nesse processo, você tem que mergulhar nas Escrituras Sagradas, começando pelos Evangelhos da Paz, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois os Salmos, os livros que você, conforme vai amadurecendo espiritualmente, vai compreendendo. E é óbvio, é claro, o próprio Espírito Santo vai te orientando. E hoje nós temos Bíblias que têm explicação a respeito de cada versículo. Então, quando você mergulha na palavra, não tem como você ficar como um barco à deriva. Deus sempre vai nos orientar em todos os momentos da nossa vida. Quando você vê uma pessoa desorientada, sem saber o que fazer, é porque ela não busca na palavra. É porque ela não medita. Porque se ela buscar na palavra, Deus fala com ela. Porque Deus é vivo. E sendo vivo, Ele fala com o que o buscam. Foi Ele que disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que nós vamos fazer isso nesse exato momento.